Olá pessoal, eu sou Thaís Coutinho, sou aluna do professor Aquiles, certo? Sou da subturma 9A e eu vou responder aqui com vocês a questão 15 da lista 2, certo? Que diz o seguinte: primeiro vamos criar uma página aqui em branco, para a gente poder digitar nosso código. Isso. Eu sempre salvo, eu costumo sempre salvar antes, porque eu gosto de ver aquelas letras ficando coloridas, certo? Então, é legal você salvar antes. Vamos lá, questão 11, lista 2.cpp. Por que ponto CPP, pessoal? Porque CPP, só corrigindo aqui, não é a questão 11, é a questão 15. Ponto CPP. Porque CPP é a extensão que você salva um programa em C++, certo? E a linguagem que a gente vai usar para poder responder essa questão vai ser C++, certo? Vamos lá salvar. Já existia um, vou substituir. E aí deixa eu colar aqui a questão para ficar melhor para a gente ver. Como vocês podem ver, eu colei aqui, certo? O enunciado da questão. E eu coloquei como comentário. Como é que a gente sabe que uma frase e um código está como comentário? Porque ela vai ter só a barra e o asterisco tanto no final, tanto no início quanto no final, certo? Isso quer dizer que qualquer frase que ela tiver isso, ela vai estar salva como comentário no nosso código. Então, ela não vai alterar o nosso código em absolutamente nada. Simplesmente vai ter um comentário ali falando sobre o código, certo? A gente também pode usar o barra. Só que como vocês podem ver, o barra se usa só para uma única frase, certo? Como a gente tem aqui um textinho, então a gente é mais apropriado que a gente use o barra asterisco. Então vamos lá. Como o nosso programa a gente vai fazer aqui, criar aqui em C++, a gente vai incluir a biblioteca padrão de C++, certo? Entrada e saída, que é iostream. Essa linha de código que eu acabei de digitar, o que ela faz? Ela permite que a gente use as funções padrões de cada biblioteca que a gente incluir aqui, certo? No nosso código. Certo? Esse código que eu fiz, inter, marinho, abrindo chaves, fechando chaves, em 0, isso é padrão, certo, pessoal? Toda questão que a gente for responder em C++, a gente vai usar essas linhas como padrão. E aqui dentro a gente vai digitar o nosso código, certo? Vamos lá ler a questão, ver o que ela pede para a gente poder começar a responder. Então ela diz: faça um programa que receba 3 números inteiros, certo? Então vamos fazer por partes, certo? Vamos lá criar. São 3 números inteiros, então nós vamos criar uma variável. Então vamos criar 3 variáveis do tipo inter, certo? Que é inteiro. Então vamos lá, N1, N2, N3, certo? E que vai exibir na tela, certo? Vai exibir os 3 números inteiros na tela. Desculpa, eu li errado. E exibe na tela uma mensagem informando se os números correspondem ou não aos lados de um triângulo, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro pedir para o nosso usuário informar um valor para N1, certo? Informe um valor para N1, certo? Esse comando post, o que é que ele faz? Ele imprime o que eu colocar aqui entre aspas, certo? Entre aspas dupla, na tela. Então, por exemplo, quando o meu usuário colocar para rodar esse código, ele vai aparecer essa frase: informa um valor para N1, certo? NL significa quebra de linha, certo? Então, toda vez que você vê esse NL aqui no final de um código, frase,
você vai saber que ali vai ter uma quebra de linha, certo? A gente também pode usar o barra N, mas eu prefiro usar o MBL. E aí, esse valor que o meu usuário digitar, eu vou dizer que ele vai armazenar, que o meu programa ele vai armazenar em N1, certo? Nessa variável que eu criei. E esse comando, sim, ele faz justamente isso. Ele pega esse valor que esse usuário digita e armazena em N1, certo? Vamos fazer o mesmo para N2. E o mesmo para N3, certo? E são 3 valores que o meu usuário tem que digitar. Ele tem que informar 3 valores. Ok, vamos lá. N3. Agora, o que é que ele diz? A gente tem que verificar se esses valores que o nosso usuário informar, se eles vão ser lados de um triângulo, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o comando de decisão, o if else, certo? Que é para poder a gente testar essa condição. E a gente vai testar se era verdadeiro ou falso, se são lados de triângulos ou não, certo? Como é que a gente faz para testar? Vamos lá. Se, aqui diz na questão, considere que para formar um triângulo, cada um dos lados deve ser menor ou igual à soma dos outros dois, certo? Então, a gente tem que colocar essa condição aqui dentro desse if. Vamos lá. Se N1 for menor ou igual à soma de N2 mais N3, vamos usar também o operador lógico I, certo? Porque a gente tem que testar N1, N2 e N3. Então, vamos lá. Se N2 for menor ou igual à soma de N1 mais N3 e N3 for menor ou igual à soma de N1 mais N2, certo? Testei o N1, testei o N2 e testei o N3. Se isso for verdade, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, certo? E aí a gente vai testar o que agora? Vamos lá. Caso os valores formem um triângulo, informe também se ele é equilátero, certo? Se ele tem 3 lados iguais, se ele é isósceles e tem 2 lados iguais, ou escaleno, 3 lados diferentes, certo? Então, aqui dentro também a gente vai usar um if, certo? Vamos usar comando aqui para tomar a decisão. Então, se ele for, o que é que a gente vai dizer aqui? A gente vai dizer, primeiro, né, ele vai dizer que sim, forma os valores informados. Ele vai imprimir na tela isso aqui. Formam lados de um triângulo. Certo? E se formar lados de um triângulo, a gente tem que testar se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. Então, vamos lá. If, para ele ser equilátero, os 3 lados têm que ser igual. Então, N1 tem que ser igual a N2. E N1 igual a N3, certo? Tem que ser igual a N2 e N3. Se isso for verdade, então ele vai dizer que o triângulo é, coloca aqui o triângulo equilátero. Agora vamos testar. Caso essa condição não seja verdade, ele vai vir para aqui e vai verificar se é um triângulo isósceles.
São dois lados iguais, certo? São dois lados iguais, então vamos lá. Aqui teria que ser N1. Vou verificar aqui se está tudo ok. Deixa eu copiar porque esse código é grande. É melhor aqui talvez. Eu vou explicar para vocês, certo? E aqui o que é que ele vai dizer? Ele vai fazer. Se N1 for igual a N2 e N1 diferente de N3, ele é um triângulo equilátero. Certo? Não, mentira. Isósceles. Ele é um triângulo isósceles, certo? Mas também, se N1 for igual a N3 e N1 for diferente de N2, ele também vai ser um triângulo isósceles. E se N3 for igual a N2 e N3 diferente de N1, ele também vai ser um triângulo isósceles. Então, para testar essas três condições, a gente usa o operador lógico OU, certo? Porque ele ou vai ser isso, ou vai ser isso, ou vai ser isso. Se ele for qualquer uma dessas três opções aqui forem verdadeiras, ele vai entrar como sendo um triângulo isósceles. Então, o código vai entender que ele é um triângulo isósceles, certo? Por isso que eu preciso testar essas três condições. E aí, eu vou dizer que, se isso for verdade, né? Entre aspas, é um triângulo isósceles. Deixa eu ver o nome aqui, certo? Isósceles. E se não for nenhuma dessas alternativas, a gente sabe que os três lados vão ser diferentes. E se os três lados forem diferentes, ele é um triângulo escaleno. Então, eu posso colocar se não. Eu não preciso testar a condição, certo? Porque se não for nem isso vai ser a outra coisa. A última coisa que a gente tem, que no caso seria o triângulo escaleno. Então, a gente vai e manda o nosso programa imprimir que ele é um triângulo escaleno. Certo. E caso os valores que o nosso usuário informar não sejam lados de um triângulo, caso eles não formem um triângulo, então o nosso programa vai informar que else, certo? Que os valores informados não formam lado de um triângulo. Então, os valores informados não formam lados de um triângulo. E é isso aí, pessoal. Vamos testar para ver se dá certo. Para ver se o nosso código funcionou. Aparentemente está tudo ok, né? Vamos lá, então. F9, certo? Que é para ele poder compilar e rodar. Tem alguma coisa errada. Errei aqui o nome, Australian. Faltou o E. Então vamos lá de novo. Opa. Else if, olha só os erros aparecendo. É comum aparecerem erros quando a gente vai rodar o nosso código e a gente vai corrigir. Aparentemente tudo ok, não rodou por causa do meu antivírus, que deixa eu desabilitar ele. Quando a gente usa o Avast, pessoal, geralmente pode acontecer isso, certo? O programa não rodar. Vamos lá de novo. Pronto, deu certo. Vamos lá, nossa condição para que forme um triângulo é que um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois, certo?
Então, vamos colocar 5. Aí vamos colocar 6, 7. Então, os valores informados formam lados de um triângulo e é um triângulo escaleno, certo? Porque ambos os lados são diferentes. Vamos colocar aqui 9. Só, os valores informados não formam lados de um triângulo, porque são valores absurdos, né? Aqui, ó. 20, digitei 20 para M1, 3 e 4. Então, a gente pode ver que se a gente for testar esses valores aqui, a gente vai ver que um dos lados não é menor que a soma dos outros dois, certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender, certo? Era isso que a questão pedia, a gente conseguiu responder e até a próxima. Tchau.